Bom dia, sétimo ano. Nossa aula hoje é das 8 às 9, certo? Vocês vão assistir um vídeo e nessas páginas, que são da página 15 até a página 21, terão alguns exercícios que vocês farão para mim e me enviarão até o término da aula às 9 horas, tá? Eu posso esperar mais um pouquinho, até 9h20, mas das 9 às 9h20 é um intervalo, né? Mas eu aguardo mais alguns instantinhos. Mas durante a minha explicação, vocês já poderão ir fazendo, tá? Bom, o nosso assunto agora difere um pouquinho. Nós vamos falar sobre os vegetais, a origem, a importância deles. No nosso planeta primitivo, não havia plantas, então você pode imaginar que era totalmente diferente do que nós vemos hoje. Os seres vivos, por dependerem muito das plantas, eles acabam sendo totalmente diferentes, porque a quantidade de oxigênio oferecida por seres vivos hoje é muito diferente da quantidade de oxigênio oferecido há milhões de anos atrás. Acredita-se que a vida era restrita à água, né? E acredita-se também que o oxigênio que surgia no planeta com o decorrer dos milhões de anos foi proveniente das algas no meio aquático, tá bom? Bom, estudiosos acreditam que as algas, seres habitantes dos ambientes aquáticos, foram os ancestrais das plantas que deram início à conquista do ambiente terrestre, provavelmente ocasionada pelas viradas de marés que obrigavam esses seres vivos a passar mais tempo em terra firme. Então, foi uma evolução que foi acontecendo da passagem de algas para o meio terrestre, tá? Uma evolução aí, nós vamos dar início ao estudo dessa evolução. Tá certo, mas qual é a importância das plantas para nós, né? Nós podemos imaginar as plantas somente como fornecedoras de oxigênio? Mas e quando nós olhamos para as construções? Então vejam bem, elas fornecem oxigênio, elas podem ser matéria-prima nas construções, tudo tem madeira. Nós podemos dizer que elas também são matérias-primas para as indústrias farmacêuticas, cosméticos. Nós podemos dizer que também elas fornecem carvão para a produção de energia. Então, várias funções os vegetais têm para manter o equilíbrio aqui no planeta Terra, tá bom? A partir das informações do texto anterior e levando-se em conta todo o conhecimento adquirido por você ao longo desses anos do estudo das ciências, você vai comentar a importância dos vegetais para cada situação aqui. Então, para a existência dos seres aeróbios, o que são seres aeróbios? Seres que respiram a partir do oxigênio, utilizam o oxigênio para respirar. Então, qual a importância dos vegetais para eles? Depois, qual a importância dos vegetais na cadeia alimentar? Por que eles são importantes na cadeia alimentar? Por que os vegetais são importantes na indústria? Me dê alguns exemplos. E por que são importantes na medicina? Me dê alguns exemplos, tá? Lembrando aí que nós temos muitos medicamentos que são fitoterápicos, tá? Em todos os ecossistemas, peguem o seu marca-texto, é importante grifar algumas frases, tá? Em todos os ecossistemas, onde houver luz e água no estado líquido, encontraremos vegetais, adaptando ao clima e ao solo. Há vegetais adaptados às condições impostas pelas florestas alagadas da Amazônia, assim como há os adaptados às severas condições do deserto. Só não há vegetais em cavernas escuras, em águas profundas. Por que isso? Porque vegetal precisa de luz para a realização da fotossíntese. Então, não há nesses locais por conta da falta de luz, certo? Os vegetais são essenciais para a alimentação humana, isso é fato. Estão
na base da nossa cadeia alimentar. Há quem não goste de vegetais, mas de alguma forma eles estão presentes na vida de todo ser humano. Afinal de contas, não podemos nos esquecer de que a cadeia alimentar só existe graças à presença desses organismos. O óleo usado para fritar a carne, o arroz e o feijão do nosso dia a dia, o ketchup que acompanha o lanche, o trigo usado para fazer a farinha dos diversos tipos de pães, absolutamente tudo tem relação direta ou indireta com os vegetais. Muitos vegetais são matéria-prima para a fabricação de medicamentos. Há pouco mais de um século, todos os remédios eram de origem vegetal. Hoje nós temos medicamentos de origem animal, de origem mineral também. Então, nós estamos vendo aqui vários grupos, né, de vegetais e a função que exerce, tá? Então, os vegetais também são essenciais em vários setores. O precioso cacau para a fabricação de chocolate, a cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool. Os caules lenhosos servem para produzir papel e celulose, né? O eucalipto, muito utilizado para a produção de celulose. Então, nós vemos aí uma situação tremenda, uma função tremenda dos vegetais na nossa vida, em todos os setores. Lavanda, olha que lindo, nós temos até uma loja em Três Pontas, né, que utiliza muito esse vegetal para seus cosméticos. Você sabia? Olha que interessante essa reportagem. O Ministério da Saúde permite a produção de uma série de medicamentos fototerápicos que poderão ser fornecidos pelo SUS. Exemplo deles são xaropes feitos à base de guaco. O guaco é considerado cientificamente super eficaz para a tosse, então o chazinho de guaco quando está tossindo é eficaz. Espinheira santa para úlcera e gastrite. Eu mesma já tomei fitoterápico de espinheira santa e eu vou te falar, resolve tal qual o omeprazol, tá? Cápsulas de espinheira santa, excelente para dores no estômago. Babosa, usada no combate à caspa e à calvície, e também hidrata o cabelo, principalmente ondulado, viu? Camomila para dermatite, problemas na pele. Alho, um excelente anti-inflamatório. O caju, que é um cicatrizante. O abacaxi para secreções nasais. O chazinho de abacaxi com limão, excelente também. Carqueja para problemas no estômago. Pitanga para diarreia. A soja para sintoma de menopausa e osteoporose. Então, existem várias pesquisas dizendo que esses alimentos, que esses fitoterápicos são realmente eficazes, tá? Bom, vamos falar um pouquinho. Será que órgãos são somente em animais? Órgãos também nós temos em plantas. Então, as plantas têm raiz, que é um órgão, caule, que é um órgão, folha, que é um órgão, fruto, flor, são órgãos dos vegetais. Mas, porém, nós temos a divisão em órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Então, obviamente, você já observou vários tipos de plantas e deve ter percebido que entre elas, além da diversidade de espécies, há também uma grande variedade de estruturas e órgãos, os quais estão presentes ou ausentes em cada um dos indivíduos. Você saberia dizer quais são os possíveis órgãos dos vegetais e qual a função de cada um deles? Então, vocês vão escrever aqui para mim, né? Raiz. A função da raiz, caule. Qual é a função do caule? Folha, flor, fruto. Pode colocar semente, certo? Nós já estudamos isso no ensino fundamental 1. Mas às vezes vocês não lembram, aqui é uma sondagem. Eu quero saber o que vocês sabem, tá? É uma sondagem que eu estou fazendo. Mesmo que vocês escrevam e não esteja totalmente certo, eu quero ver o que vocês lembram sobre isso, tá? Estruturas que compõem o corpo dos vegetais podem ser divididos em estruturas vegetativas. O que é vegetativa? Raiz, caule e folha.
e estruturas reprodutivas. O que é reprodutiva? Flor, fruto e semente, tá? Porém, essas estruturas não estão presentes em todos os grupos. Elas foram se desenvolvendo como forma de adaptação ao longo da evolução das espécies do reino vegetal. Então, se nós formos olhar, grama. Você já viu a flor da grama? Você já viu o fruto da grama? Quando você vê as plantas ornamentais que tem no jardim da nossa escola. Você já viu flores em todas as plantas daquele jardim? Olha, eu te garanto que a maioria daqueles vegetais que nós temos no jardim da escola dão flor. Só que para você provar ou não se determinada planta tem ou não a flor, você tem que seguir o ciclo de vida dela. Existem vegetais que florescem de 10 em 10 anos. Existem vegetais que florescem por menos tempo. Então, só nós temos certeza se a planta tem ou não determinado órgão a partir da observação do ciclo de vida total dessa planta, ok? Vamos falar um pouquinho, no geral, de todos os órgãos que as plantas possuem, tá? É lógico, existem plantas que não vão possuir um ou outro órgão. Aí depois que nós vamos estudar na classificação vegetal. Vamos falar um pouquinho da folha. O que é a folha? Qual a importância dela? Tá? Primeiro, a folha é uma estrutura de grande importância para a vida, não só dos vegetais, mas principalmente para a nossa. Por quê? Pois é nela que ocorre o processo de fotossíntese que será estudado nos próximos textos. Quais são as estruturas da folha, tamanho da folha? Bom, folhas são variadas, têm formatos diferentes e com várias funções. Vamos ver. Funções da folha. A folha serve para a realização da fotossíntese, é o órgão sede da produção da fotossíntese, porém, não é o único órgão responsável por essa função, tá? Tem alguns caules que realizam também, só que em bem menor proporção. A folha é o órgão sede. A folha serve para a planta respirar, serve para a planta transpirar e serve também para a planta eliminar água em forma líquida, que é o que nós chamamos de sudação ou gutação, certo? Das partes que compõem uma folha completa, vamos destacar 3 estruturas básicas. Então, uma folha, a maioria delas, tá? Tem folha que não tem essas 3 partes? Sim, existem folhas que não têm essas 3 partes, mas a maioria das folhas, elas possuem essas 3 partes. Vamos lá. Limbo, o pecíolo e a nervura. Observando o nosso desenho aqui. Pecíolo. Lembra de pé? Pecíolo, pezinho da folha. Então, essa região aqui que está entre o caule, que seria esse aqui, e a nervura. Então, pecíolo, tá? Nervuras, o próprio nome já fala, são esses nervos que aparecem na folha. Por esses nervos passam seiva, tá? Bruta e seiva elaborada, que nós vamos falar mais tarde o que é cada uma delas. Vamos comparar essas nervuras como os vasos sanguíneos que nós temos no organismo para levar nutrientes e reabsorver, trazer alguma coisa que precisa ser eliminada. E o limbo, que é a parte, tá? A lâmina da folha. Eu não posso falar a parte verde, porque tem folha que não é verde, tá? Mas é a lâmina da folha. Então, o pecíolo é um prolongamento por meio do qual a folha e o caule são conectadas. O limbo
é uma lâmina formada por células clorofiladas nas quais ocorrerá o processo de fotossíntese, certo? Entre as células encontramos estruturas microscópicas que são os estômatos. Bom, se eu pegar uma folha, levo para o laboratório, faço um corte histológico nela, tiro a epiderme, que é uma película fininha que tem sobre ela, eu vou conseguir observar pelo microscópio essa imagem aqui, tá? Então, nessa imagem, se bem que essa imagem é do microscópio eletrônico, esse microscópio não tem na escola, é só em centros de pesquisa, universidades. Essa imagem mostra pequenas aberturas que tem na folha, que nós chamamos de estômatos. Isso aqui é uma célula, esse aqui é outra célula, esse aqui é outra, esse aqui é outra. Então, essas aqui que eu apontei são células da epiderme, tá? Já essa estrutura aqui que eu estou desenhando de cá e de cá é o que nós chamamos de célula guarda. Então, é a célula que está na abertura que eu chamo de estômato, tá? Essas células aqui, quando elas ficam cheias de água, elas abrem, dando essa abertura aqui que eu chamo de estômato, certo? Quando essas células guardas perdem água, elas vão murchar e quando elas estão cheias de água, elas se inclinam e a abertura se abre. Quando elas perdem água, elas murcham e a abertura fecha, certo? Então, aqui, olha só, a célula guarda murchou e a abertura fechou, certo? Essas células, né, elas vão dar a possibilidade do gás carbônico entrar na folha para chegar às células abaixo delas que vão ter pigmento chamado clorofila. E nessas células, onde tem a clorofila, onde tem toda uma estrutura, vai ser realizada a fotossíntese, tá? Vamos anotar aqui que encontra-se clorofila, que é um pigmento que dá a cor verde aos vegetais e atua na absorção de luz. Então, essa abertura, que é o estômato, é por onde o gás carbônico entra e o oxigênio vai sair, tá bom? Também vai ser eliminado água, também vai acontecer transpiração no vegetal por essas aberturas. Todos sabem que as plantas fazem fotossíntese e que os animais não o fazem. Mas e quanto à respiração? Os vegetais respiram como os animais? Se os vegetais são seres vivos, o que vocês acham? Respiram ou não? Sim, né, pessoal? Respira. Você já ouviu falar que não se deve dormir com plantas no quarto? O que você pensa sobre essa afirmação? Se as plantas respiram, ou seja, se elas absorvem o oxigênio para a sua sobrevivência, dormir num quarto com uma planta não é prejudicial, como dizem, é o mesmo que você estivesse com mais de uma pessoa no próprio quarto, né? Então, se você tem um quarto pequeno e dorme 3 dos seus irmãos mais você, esse quarto bem fechado durante toda a noite, ele vai ficar bem rarefeito, né? Vai ficar um ar bem pesado, igual quando nós fechamos a sala, todo mundo quer que as portas e as janelas fiquem fechadas, fica aquele ar pesado, com pouco oxigênio. Então, dessa maneira que pode prejudicar, tá? Mas uma planta no seu quarto ali não vai fazer algo assim prejudicial para você não, tá? A não ser, lógico, que você esteja com uma planta tóxica
ou que elimine algum tipo de aroma que você seja alérgico. Eu estou falando em relação à respiração da planta. Se fosse assim, as pessoas que vivem em florestas estavam perdidas, não é? Bom, como é com o auxílio do professor, aqui está desenhado para vocês a equação da fotossíntese, tá? O que é uma equação? Né? O desenho de uma reação química que acontece em um determinado local ou órgão. Então, aqui nós temos o que é feito, o que acontece quando a planta realiza fotossíntese. Primeiro, toda planta precisa da molécula de água, que é o H2O. Vai precisar também, esse H2O, ele vem da onde? Do solo. A planta absorve pela raiz. Vai precisar também do gás carbônico que tem na atmosfera. Como que a planta vai absorver isso? Na atmosfera, a porcentagem de gás carbônico que tem em relação ao interior da planta, acontece um processo de difusão, ou seja, a planta absorve esse gás carbônico caso no interior dela esteja com pouco gás carbônico, tá? E a planta também absorve a energia do sol. Essa, vamos dizer assim, essa combinação de água, energia e gás carbônico vai produzir dentro da folha oxigênio e também alguns carboidratos. Vamos citar aqui a glicose, tá certo? Então, a planta vai eliminar a glicose, que ela vai utilizar para o seu crescimento, para a sua produção de frutos, e também vai armazenar dentro dela, e vai eliminar o oxigênio, que será utilizado por nós. Mas a planta não faz isso porque nós precisamos. Ela elimina o oxigênio porque na reação química, no processo químico que acontece na fotossíntese, há essa eliminação de oxigênio, tá? Lógico que posteriormente essa planta vai utilizar esse oxigênio para a própria respiração dela, mas nós acabamos sendo evoluídos por conta desse oxigênio que é eliminado, nós e todos os outros animais aeróbios, tá? A equação da respiração. Então, a planta produz o oxigênio, mas a planta também absorve esse oxigênio. Então, ela realiza a fotossíntese e respira ao mesmo tempo. Não tem como ela parar de respirar para realizar a fotossíntese, tá? Só que uma fase da fotossíntese acontece num período. Outra fase da fotossíntese acontece em outro período. Então, um período da fotossíntese é necessário enquanto tem sol. Mas quando não tem sol, a fotossíntese também está acontecendo, só que outra fase da equação, outra fase da reação, tá? Mas durante todo o tempo a planta está respirando. Então, para a planta respirar, o que ela faz? Ela pega o oxigênio que ela produziu, mas que está no ar, ela pega o alimento que ela produziu, que foi a glicose, e para o crescimento dela, para a reprodução dela, para a produção de sementes, ela utiliza isso tudo como combustível para eliminar água, gás carbônico e energia. Então, ela faz como nós pegamos o oxigênio do ar, nós pegamos a glicose e outros nutrientes dos alimentos, e o que a gente elimina enquanto a gente vive? A gente elimina água através da respiração, através da urina, do suor, a gente elimina gás carbônico e nós eliminamos energia. Eu estou eliminando energia aqui, vocês estão eliminando energia aí ao me ouvir. Eu espero que estejam, né? Não só coloco o vídeo para tocar aí, para passar e vocês vão para lá, não, né? Eu espero. Eu faço a minha parte e vocês fazem de vocês. Então, escrevam essa equação aí para mim, tá bom? A explicação que eu dei daqueles dois quadros é a explicação que está escrita aqui. Então, vamos só grifar, ó. A fotossíntese é um processo no qual as plantas produzem substâncias orgânicas para nutrir o vegetal, tá? Nesse processo,
a água será retirada do solo, absorvida pelas raízes, transportados para as folhas. Aqui. A fotossíntese é um processo que ocorre na presença da luz, tá? Mas outra parte da fotossíntese também vai acontecer na ausência da luz. Já a respiração celular é um processo pelo qual produzirá energia para o funcionamento das células, e isso acontece dia e noite, certo? Transpiração. Você transpira? Eu transpiro. A planta também transpira. Então, quando ela está com excesso de água, ela vai ter que transpirar porque essa água pode ser prejudicial a ela. Então, o que é a transpiração? É o processo pelo qual a planta elimina a água em forma de vapor. E isso é fundamental, tá? A transpiração é responsável por levar seiva bruta. Isso é importante. O que é seiva bruta? É uma seiva, é um líquido que tem água e sais minerais. E leva até a folha é responsável por eliminar esse vapor de água. Pode ser em forma de vapor, que é a transpiração, e pode ser também em forma líquida, que é o que a gente chama de gutação. Então, a planta pode eliminar a água em forma de vapor, que é a transpiração, e pode eliminar a água em forma de líquida, que no caso é a gutação. Nessa imagem, está mostrando para vocês, olha, a água saindo da folha em forma líquida, tá? Vocês vão fazer para mim responder. Descreva a importância da clorofila presente no reino plantae. Um pouquinho atrás aí na apostila de vocês, próximo à explicação da fotossíntese, está falando para que serve a clorofila. Absorção de energia, tá? Vão fazer a letra B, letra C, letra D, certo? E vamos para o quadro que vem dizer para nós a diferença de alguns grupos de plantas, tá? Eu só quero que vocês preencham para mim esse quadro. Na realidade, geralmente na apostila de vocês, esse quadro não vinha preenchido. Não sei se esse ano o de vocês está preenchido ou não. Se estiver, ok, paramos por aí. Se não estiver preenchido, por favor, preencham esse quadro que eu vou conversar mais sobre ele, tá bom? Então, por favor, me envie as páginas que tem atividade até às 9, 9h20. A semana que vem nós teremos provas e eu passarei as informações para vocês sobre essa prova de quarta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.